Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sozinho, mas bem acompanhado com Felipe Cortes. E hoje é dia de darmos continuidade à história, à saga do vampirão Virolacos Igor Garcia. Isso mesmo, então a parte 11 da campanha dele. Então vamos logo com isso. Para recapitular, né? Previously on Vampire Alone in the Darkness. No episódio passado, então a gente teve o seguinte: o Igor ele teve uma missão importante para Diane, que é a tribuna da casta Virolacos, né? E ele foi então atrás de um metamorfo alfa que estava meio que patrocinando um vampiro Hades num setor que estava sob domínio da Legião Virolacos. E ele, até que com uma certa facilidade, perdeu 5 pontos de saúde, mas conseguiu dar cabo desse vampirão. Depois foi atacado por um caçador de vampiros, e deu cabo dele também com a ajuda do seu coiote, né? Com essa missão bem sucedida, né, no setor da cidade industrial. Ele então foi convidado pela Diane a integrar formalmente a legião. Inclusive ela pediu que hoje ele comparecesse, né? No dia seguinte, aliás, ele comparecesse até a sede. Ela deu o endereço para ele, para que então ele fosse, né, tomasse posse, vamos dizer assim, como um membro da legião. E aí, feito isso, ele foi atrás dos seus os outros objetivos e aí conseguiu. Não conseguiu, foi atrás do Léo primeiro, que ele queria conhecer servos. O Léo era um morador de rua com quem ele tinha contato, mas ele amedrontou muito ao revelar que era vampiro. E o Léo não quis nem conversa, né, foi embora logo. Feito isso, ele também ligou para Diane, porque ele pensou: poxa, eu também preciso agora, já que sobrou um tempo, pesquisar mais sobre os bruxos. E aí, num teste bem sucedido de manipulação, a Diane sabia onde era a sede dos bruxos e passou essa informação para ele, né? E aí, feito isso, ele foi lá investigar, viu, conheceu o local, viu que é uma mansão, descobriu que tem uma falha num ponto da cerca elétrica na parte de trás, em que poderia, num evento de tentar invadir, ele poderia ser útil para ele entrar ali, né? E ele sabe, com informações da Diane, que eram 9 bruxos nesse coven, mais o Stephen. O Stephen morreu, ele já matou mais 4 bruxos, então só restam 5, né, nesse coven aí. Isso também ele sabe. Ele anotou a placa do carro de um dos bruxos que chegava no horário em que ele estava lá de vigia, né, vamos dizer assim. Então, quando ele descobriu essas informações, ele decidiu que era melhor voltar para casa. Só que a casa dele, o apartamento dele, ele se sente que não é tão seguro mais, porque sabe que os bruxos estão atrás dele, e é um setor adjacente do local onde fica o Coven. Então ele decidiu aceitar a oferta da Diane e rumou para o apartamento dela. Isso foi o que aconteceu. No finalzinho, a Susan, quando liga para ele para perguntar se ele tinha chegado, se estava tudo certo, já adianta para ele que terá uma missão para o dia seguinte. Então foi isso que aconteceu no episódio passado. E aí, que evento, né? Que evento importante saiu pra gente na tabela. Vou relembrar aqui para vocês. Um vampiro ancião quer ameaçar uma poderosa arma para se tornar mais poderoso. Beleza? Então o que eu interpretei disso, que a Susan já falou para ele pelo telefone, né? Tem um vampiro ancião da casta Hades. Eu quero ligar as duas legiões de alguma forma, né? A Diane tinha uma desavença com o tribuno anterior, que foi, com a ajuda do Igor, assassinado por ela, e o que levou a uma guerra pela sucessão. O Manfred, que é aliado da Susan, acabou assumindo, né? E o Manfred é contra, da mesma forma que a Diane, aos bruxos, né? A negociar com bruxos. Ele acha que são seres que podem fazer mal para os vampiros também, né? E que não, com quem não se deve negociar ou que se manter relações. Então acaba que meio que os valores dos dois tribunos aí, das castas Virolacos e Lilito, né, se alinham.
E o que acontece? No episódio passado, o Igor descobriu, junto com a Daiane, que havia um metamorfo patrocinando as ações de um vampiro Hades, com quem o Igor se encontrou num setor, que é este aqui, que eu vou mostrar para vocês no mapa, que é de domínio, vamos dizer assim, da Legião Virolax, que é exatamente, inclusive, onde fica a sede da Legião Virolax. Então, há algo a mais aí nessa ação dos Hades, né? Então, o Metamorfo não era, vamos dizer assim, o chefe dessa parada, né? Tem um vampiro ancião por trás das ações do Hades, né? Ou seja, por que eles estão infectando aquele setor ali. Então, há um vampiro ancião que é exatamente o tribuno da Legião Hades. Depois a gente vai dar um nome para ele aí, se for necessário. Beleza? Então, esse vampiro ancião, que a Susan descobriu, né, junto com o Manfred, é que ele está coordenando essas ações lá nesse setor, né, por algum motivo. Né? E um setor adjacente aqui também ao local onde o Igor está atualmente hospedado, ele também está começando alguma ação em busca de uma arma. Né? Então tem essa ação lá na sede, que tem um vampiro adoecendo as pessoas, e ele também está fazendo alguma coisa aqui para procurar uma arma para ficar mais forte. Né? E o Manfred teme que essa tentativa de ficar mais forte, se for bem sucedida, pode trazer complicações, né, para os vampiros, especialmente para a casta Lilith, para os objetivos do Manfred na casta Lilith. Então ele quer, digamos que ele tem, vamos até perguntar para o oráculo, seria um amuleto que daria mais poder ainda? Vamos ver. Não é um amuleto. Será que talvez seja algum tipo de arma cerimonial, uma arma antiga, mágica? Sim. Tá? Então, suponhamos que seja uma arma, uma estaca produzida, já sei, é uma estaca que pertencia ao Van Helsing, o caçador de vampiros mais poderoso de todos os tempos. E esse vampiro Hades quer ter posse dessa arma justamente porque ele planeja algo contra os vampiros. Talvez ele queira travar uma guerra com as demais legiões na cidade de Santo Agostinho, para que ele domine a cidade, que só tenha Hades, e aqui talvez para algum outro plano nefasto maior. Então ele quer pegar essa estaca que pertencia a Van Helsing. Então é isso. E o que a Susan quer do Igor é que vá até lá, né, e descubra alguma coisa sobre isso, e se necessário for até confronte, né, o nosso amigo vampirão ancião Hades, que está querendo essa estaca. Né? Agora ele não vai imediatamente, né? Ele falou para a Susan no telefone que vai cuidar disso, que vai fazer o que ela pediu, mas que ele tem um compromisso para ser resolvido primeiro, que é a posse dele na Legião Virolax. Ela compreende, fala que não tem problema, desde que seja feito no dia seguinte. Aí, beleza, aí, isso foi a conversa final dele. São as 18 horas do dia seguinte. E aí acontece o seguinte: o vampiro Igor acorda no apartamento, né? Lá da... Então, o vampiro Igor abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Ele deu uma olhada assim, se assusta porque não é o apartamento dele. É a primeira noite que ele acorda ali, né? Então ele vê aquele quarto gigantesco, um apartamento desses que ocupa um andar inteiro, bem luxuoso, com aquela roupa de cama de seda, 3.000 fios, de seda numa roupa de cama só. Tem um mobiliário muito elegante, assim, ao mesmo tempo rústico, mais chique, sabe? E ele tem, inclusive, um mordomo à disposição dele dentro desse apartamento. Mas, enfim, ele acorda ali, dá uma espreguiçada, pensa nos problemas que ele
tem, né, os objetivos dele, e quando ele pensa nos objetivos dele, ele se lembra em que pé eles estão. Vamos aproveitar para fazer isso, né? Investigação dos bruxos está mais ou menos resolvida, ele já sabe quantos restam, já entende mais ou menos as magias, que até porque ele já sentiu na pele, né? E descobriu onde fica a sede. Então isso aí já é muito bom para ele, né? E ele descobriu, não descobriu ainda mais coisas sobre o As de Espadas, apesar que ele já sabe também onde fica a sede, mas está tendo uma guerra de poder, então ele não sabe quem assumiu, ele está meio em branco nesse sentido, que é inclusive o objetivo principal dele, né? Se vingar contra os As de Espadas, que é aquela organização criminosa. Só que ele não conseguiu fazer um outro objetivo dele, né? Que era conseguir servos por meio do Léo. Então ele queria primeiro ter o Léo como seu servo, né, para que a partir daí ele o ajudasse na sua vingança contra os As de Espadas. Primeiro, obtendo informações, talvez servindo como um vigia durante as ações dele, ou mesmo alguém, sei lá, que vá procurar constantemente informações, né? Então isso não deu muito certo, mas ele está deixando meio de lado por enquanto, porque ele ainda acha que os bruxos têm alguma relação com os As de Espadas e ele pretende primeiro dar cabo dos bruxos ou minar esse perigo, né? Antes que ele vá atrás dos As de Espadas, porque ele acha que se ele for no As de Espadas e tiver bruxos ainda no meio, pode dar muito ruim para ele. Certo? Então são esses os objetivos mais prementes. E ele se lembra que tem um compromisso aí às 19 horas com a Daiane, né, na sede da Legião Virolacos. Ele está um pouco ferido ainda do dia anterior, né, ele precisa se alimentar de algum humano, não necessariamente a sua presa favorita. Já completam dois dias hoje que ele está sem alimentar da sua presa favorita, que são pessoas sentindo medo. E pode ser até que seja útil ele já aproveitar para se alimentar, né? Antes de ir para a missão que a Susan passou para ele. Então beleza, ele se levanta, toma um banho naquele mega chuveiro com uma banheira, né? Ele não perde muito tempo com isso, mas ele aproveita aquele banheiro luxuoso ali, alimenta o coiote, né? Dá aquela passada de mão na cabecinha, junta suas coisas, né? Veste seu colete leve, hoje ele lembrou de vestir, que reduz em 1 o dano, né, que ele recebe. Pega também a granada e o explosivo que ele comprou lá no começo da jornada dele, coloca tudo na mochila, desce para a garagem, né? Tem um apartamento que abre dentro da sala, assim, né? Aliás, um elevador que abre dentro da sala desse apartamento. Pega o coiote, desce, vai direto pro seu Impala preto que ele adquiriu na noite passada, né? Coloca ali uma faixa de rock and roll e parte para sede da Legião Virolacos, que, como a gente viu, fica aqui, né? Então, 1 hora para chegar até lá. Ele vai chegar lá às 19h30, porque, né, meia hora e tal para se arrumar, pegar as coisas, pegar o coiote. Aliás, ele vai chegar lá às 20 já, né? Porque ele aproveitou bem aquele banho e teve outras coisas para fazer também. Então ele chega, é um edifício simples, nada demais, né? E sei lá, de 2, 3 andares, um edifício baixinho assim. E ele é recebido pela Daiane, que está bem vestida, assim, toda elegante, né? Ela fala: olha, veja se não é nosso herói. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua ajuda, né? Por favor, sente-se. Ela retira o casaco dele, né? Coloca ali na entrada do prédio e leva ele a uma sala de estar, onde estão ali outros 5 vampiros, né, que possivelmente pertencem à Legião também. Uma música clássica está tocando ali naquele ambiente. Tem comes e bebes, né, taças com, olha aí que
beleza pro Igor. Taças com sangue humano, então também no lugar de vinho, né? Tem taças com sangue humano, tem vinho também, né? E ele já se serve logo ali de uma taça, já bebe umas duas de uma vez e já recupera a sua energia. Vamos logo aqui já passar para 10, né? Ele sente aquela ferida das garras do metamorfo se fecharem assim lentamente e a dor que ele estava sentindo naquele local some na hora. Então ele já sente um alívio, já fica mais tranquilo, né? Apesar que não foi presa favorita, né? Então não zera aquela contagem ali, mas pelo menos a saúde dele voltou ao total. E aí, depois de uma socialização ali, uma meia hora socializando, a Daiane então se levanta, né, e faz ali uma solenidade. Bem, companheiros da Legião Virolacos, hoje é uma noite especial porque recebemos mais um membro para as nossas forças. E esse membro é Igor Garcia, um vampiro recém-transformado, mas que se transformou, se mostrou de grande valor. Ele me ajudou a sobreviver num confronto contra o tribuno da casta Lilito. E além disso, na noite passada ele prestou um serviço de muita valia para nós, que foi dar cabo num metamorfo alfa que estava interferindo aqui na nossa região por meio de um vampiro Hades, que ainda está sumido, mas que eu cuidarei disso pessoalmente. Enfim, hoje à noite é para o Igor, para torná-lo então, enfim, um membro da nossa legião, né? E aí, tudo beleza. Ela faz esse discurso, todo mundo aplaude e tal. Ele enfim, empossado, assina um termo ali, tem um livro de posse, né? E ele assina esse livro. Ele não pode sair imediatamente, porque, enfim, ela preparou todo um evento, toda uma solenidade, tem comidas e tudo. Então ele interage, acaba conhecendo, pega os contatos, né, desses outros 5 vampiros, para caso algum dia ele precise de uma ajuda, ele terá a quem recorrer. Não vou entrar muito em detalhe de quem são agora, porque eles estão em um evento social, né? Estão trocando mais amenidades ali. Nenhum papo sério nessa noite, porque a Daiane assim pediu para que fosse um momento mais de descontração realmente. Então ele acaba gastando ali umas 2 horinhas nesse lugar, né? Então já são 22 horas. Bom, como ele já está com a saúde restabelecida, ele sai do prédio, entra no seu carro, né? O Coyote está indo junto. E o Coyote acompanha sem coleira, sem nada, né? Porque afinal o Igor tem domínio mental sobre ele, permanente, né? Por causa do sucesso da rolagem que ele teve. Então o Coyote vai junto e ele vai tentar, né, já partir direto para a missão que a Susan deu. Agora é o seguinte, tem que rolar um evento, né? Ele está na cidade nova. Vamos ver o que vai rolar para ele aqui. Vamos lá. Um D10. 7 e 9. Você descobre provas de que um poderoso bruxo mestre é uma importante personalidade da cidade, mantendo em segredo sua verdadeira natureza. Bom, o que acontece aqui? Já tivemos, durante a nossa jornada, contato com 2 bruxos mestres que morreram. Um era o Stephen e o outro a gente nem deu nome, que era uma bruxa mestre de um outro coven que estava naquela missão do fantasma ancestral, que ele foi para Susan, né? E lá acho que o Manfred matou ela. Enfim, também, né, já foi embora. Então assim, acredito que não tenham outros covens, né, além desses 2. Então o que eu suponho? Que o membro que estava chegando de carro na noite anterior na sede do coven, que foi do Stephen, né, ele é o novo bruxo mestre, vamos dizer assim, né? Então que ele numa das conversas que ele teve ali durante a solenidade da Daiane,
ele pescou essa informação, ele ouviu alguém comentar, ele não perguntou diretamente, né? Que o prefeito de Saint Augustine é um bruxo mestre e que ele soube de tudo que aconteceu com o Stephen, e apesar de não pertencer a nenhum coven até então, ele era amigo, era conhecido dos bruxos do coven de Stephen, soube da trágica morte de Stephen, e foi até lá, se voluntariou para então passar a proteger aquele coven, e ser um novo bruxo mestre. Então agora a gente descobre que a situação se complica para o Igor, né, por dois motivos. Primeiro, porque ele não vai ser tão fácil, né? O bruxo mestre é mais poderoso. E além disso, então, são 6, né? Um bruxo mestre e 5 bruxos que restaram lá no coven. E além disso, é um prefeito. Então, o prefeito da cidade. Então, se ele matar o prefeito, dificilmente isso vai ficar barato, né? Ou vai ser meio que notório, né? Uma morte do prefeito. Então, se ele decidir fazer isso, vai ter que camuflar muito bem suas ações, até para não chamar a atenção para sua casta, para sua legião, né? Então, olha só, o Igor descobriu tudo isso por meio das conversas que ele teve, dos papos que ele ouviu ali, né, durante a noite com os demais vampiros. Então, mas ele tem uma vantagem, ele tem uma placa do carro do prefeito, e provavelmente é um carro que ele só usa para ir ao coven. Não deve ser o carro oficial da prefeitura, nem o carro que ele usa para andar às vistas de todos. Então, beleza. É bom por um lado que ele tem mais informações antes de encarar esse desafio, né? Certo, ele parte então. Vamos ver quantos está aqui. A primeira coisa, temos que decidir em qual setor. Na rolagem a gente viu que era um setor adjacente ao que ele estava, né? Então tem que ser um desses 6 aqui. Então temos aqui Cidade Velha, temos Cidade Nova, temos Porto e temos Cidade Industrial. Temos 4 opções de tipos de setores. Então eu vou rolar um D8. 1 e 2 vai ser Cidade Nova, 3 e 4 vai ser Porto, 5 e 6 Cidade Industrial, 7 e 8 vai ser Cidade Velha, certo? Então vamos rolar um D8 aqui. 1, 2, 3 e 4 vai ser no Porto. Então vai ser aqui. É lá que tem um vampiro ancião pretendendo. Provavelmente ele deve estar lá em busca dele. Deve ter descoberto alguma pista. Talvez as ações do vampiro Hades, que estavam infectando lá o setor do Virolacos, na verdade, eram para tentar descobrir, por algum motivo, tinha alguém lá que tinha essa informação, e é possível que o cara tenha sido parcialmente bem sucedido e tenha obtido uma dica, uma pista de que essa estaca estaria no porto, talvez dentro de algum container que acabou de chegar, ou de um depósito, né, ali perto. Enfim, vamos descobrir enquanto a gente joga, certo? Então vamos lá para os eventos importantes. Vamos ver aqui logo, ele está então, o Igor vai com seu carro, estaciona ali no setor em que a Susan, né, no lugar mais ou menos em que a Susan disse que achava que... peraí, antes disso, né? A Susan ou o Manfred vão com ele? Sim. Vamos perguntar aqui. Os dois vão com ele? Sim, beleza. Então ele chega lá onde a Susan indicou e se encontra com Susan e Manfred. Os 3 se cumprimentam e decidem então investigar, né? Vamos ver o que sai pra gente, em que local exatamente eles estão, né, do porto. Vamos rolar o D10 aqui. 9. Estão num barco casa. Foi a dica ali que a Susan tinha, né? Aliás, eles não estão, eles se encontram em outro lugar
e se encaminham para esse barco casa. Vamos ver o que eles encontram lá. 6 e 8. Um painel eletrônico que abre a passagem. Então eles chegam nesse barco casa, né? Ele está ancorado ali num pier, e vão devagarzinho, né, se aproximando. Tentam descobrir se tem alguém, se tem o próprio vampiro ancião, mas tudo parece quieto. Então eles se aproximam um pouco mais do barco casa, e veem que por algum motivo estranho a entrada para o interior, né, para onde fica tipo um quarto, a casa em si, né, é bem reforçado de um metal forte, e para abrir tem uma fechadura eletrônica, um painel eletrônico. Então vamos ver se o Igor fala. Bem, Susan Manfred, eu posso ver se eu consigo fazer algo aqui. Ele vai rolar a mente aqui, ele não tem perícia de tecnologia, mas vai tentar, ele quer mostrar serviço, né? 8. Não dá, porque ele não tem como somar perícia, tecnologia. Então ele... Aliás, ele soma atributo mente, né? Então ele conseguiu. Ele vai, mexe, ele consegue arrancar, faz um pouco de força, arranca o painel, consegue desconectar alguns fios ali, né? Corta alguns com as suas garras e faz um curto-circuito e a porta se abre, né? Beleza. E aí, vamos ver o que vai ter lá dentro. Vamos rolar aqui o próximo local, que essa é a primeira parte, né? Eles não encontraram ainda a ameaça principal. Então, vamos rolar só um segundo local para ver, para ajudar a inspiração aqui. 8. Porto. Pátio de carga. Bom, eles entram lá. É pequeno, claro, né? Mas tem tipo, saem como se fosse uma cozinha. Depois da cozinha tem um quartinho, né? Tem um banheiro também ali. E eles veem que tá tudo revirado. Alguém passou por ali, né? E alguém aparentemente conseguiu o que queria. Então, porque eles procuram e não acham nada. E eles decidem então tentar seguir alguma pista, alguma pegada, tentam rastrear, vamos dizer assim, para ver para onde essa pessoa foi, né? E aí eles acham, bem na entrada ali, uma quimba de cigarro, né? A bituca de cigarro ainda queimando, né? Provavelmente a pessoa que fumou deixou ali. E eles começam a andar, fazem o caminho de volta e começam a andar e procurar algum vestígio, né, de cinzas. Dessa pessoa que estava fumando talvez tenha acendido um outro cigarro ao sair da casa, né? E vem algumas cinzas de cigarro assim no chão que o vento ainda não levou, e mais adiante outra bituca de cigarro. Então eles começam a seguir e vão parar num pátio de carga. E vamos ver o que eles vão encontrar lá nesse pátio de carga. Eles mais uma vez tentam se manter em silêncio, né? Vamos ver, tá demorando. 1. Tem que rolar de novo. 1 e 10. Você encontrou a ameaça principal. Bom, quando eles chegam nesse pátio de carga, né, então a imagem é aquilo que eu estava imaginando mesmo. Tem tem vários containers lá, e um desses containers está com a porta aberta, né? E eles chegam devagarinho. Antes disso eu preciso fazer uma pergunta para o oráculo aqui. O vampiro ancião está acompanhado? Está. Então vamos rolar aqui um D4
para saber quantos outros vampiros estão com ele. 3. Eita. Mas são 3 vampiros jovens, tá? Eu vou supor que para facilitar a vida do Igor. Tá certo? Bom, antes de a gente partir para a ação aqui, então, seguinte, o vampiro jovem, ele tem 8 de saúde, né? E ele pode usar aqui os poderes, sentidos da escuridão, controlar enxame e forma de enxame, no caso do Hades, né? Ou, se ele for lutar, ele causa 5 de dano. O vampiro ancião já é mais complicado, né? Tem saúde 14 e ele gasta 9, ele dá 9 de dano num ataque normal, ou ele pode usar também qualquer poder, né? Escuridão da alma, nublar a mente, peste e insetos. Então ele pode usar todos, certo? Então não vai ser algo trivial, beleza? Só que quando o Manfred e a Susan veem que o cara já está lá e que tem 3 assim meio que guardando a entrada do container, eles têm muito medo de que ele tenha conseguido a estaca ou que esteja prestes a conseguir a estaca, né? E se ele conseguir essa estaca, ele vai ter poder de matar, né, sem usar fogo, sem nada, muito facilmente outros vampiros. Então eles já partem logo para ação, beleza? Vamos ver aqui o seguinte: de 1 a 5, fazer uma coisa mais fácil, de 1 a 5, os inimigos começam atacando, né, os 3 que estão lá de fora, que o outro está lá dentro procurando a estaca, né? E de 6 a 10, os nossos protagonistas começam. Yes! O coiote está ali do lado. O coiote ajudou a rastrear também, tá? Bem lembrado. Então eles já, os caras não estavam esperando, né? Já começam a atacar logo. Aí é o seguinte, o Manfred tem um fuzil, né? Apesar de não ter... Não, ele vai na mão mesmo, tá? Ele tem um fuzil e a Susan tem uma escopeta. Só que nenhum dos dois tem combate à distância, que eu gerei essas fichas aqui aleatoriamente usando o gerador lá do Lucas Peixoto. Vou até mostrar para vocês aqui, né, rapidinho. Então, você pode gerar qualquer elemento aqui dos jogos da 101 Games, né? Basta clicar, bruxo, licantropo, vampiro, sobrevivente, refúgio, no caso da herança, né, de Cthulhu. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em vampiro, já aparece um ghoul, por exemplo, né? E aí já vem aleatório tudo que você precisa, né? Então eu gerei assim para facilitar a vida. Então os caras não têm perícia de combate à distância e beleza. Então eles já partem correndo e já lançam cada um ataque em cada um dos 3 vampiros. Vamos ver quão bem sucedidos eles são. Primeiro do Igor, né? Enquanto ele corre, ele tira essas garras para fora assim e vai rumo ao vampiro da esquerda. E vamos ver se ele consegue. 2 mais 5, seu corpo, né? 7 mais 2, 9. 2 que é a perícia de combate corporal dele. Infelizmente o Igor errou, o cara viu ele a tempo e desviou, né? E o Manfred, ele tem combate corporal, vamos ver, ele vai na do meio. 9. E o corpo dele é 9. Então, enfim, o vampiro jovem tem só 8 de saúde, né? Então ele vai dar 18 só de bônus de poder. Ele já esmagou o nosso querido vampiro aqui, certo? Então já era já foi. E vamos ver a Susan. A Susan também vai tentar ali na mão, né? E ela não tem perícia de combate corporal. Então vamos ver se ela tem sucesso, né? Ela vai precisar tirar aqui o corpo da Susan é 3. Vai precisar tirar 7. Vamos ver. Não, ela erra também. E aí a vez do nosso querido coiote. O coiote a gente estabeleceu que ele causa o dano automaticamente, né? E o dano dele é 3. Então ele morde a perna desse que o Igor atacou e causa 3 de dano. Restam então a esse vampiro 5, né?
Então vamos pôr aqui, ó, V1, 5 de 8, V2, 0 de 8, V3, 8 de 8. Certo? E tem o vampiro ancião, né? Vamos supor aqui que ele se chama, sei lá, Daryl é o nome dele, né? Então Daryl está aqui com o seu saúde total 14, né? Então, ó, tá complicada a situação aí. O primeiro vampiro vai reagir, né? E ele vai tentar, esse vai atacar normalmente, né? Então ele vai causar o dano no Igor aí, que está logo na sua frente. Ele vai causar então 5 de dano no Igor, só que o Igor está de colete, causa então somente 4, né? Então vamos ver aqui, opa, tá com 6 agora o Igor. E aí o terceiro vampiro que foi atacado pela Susan, ele vai causar também dano nela, só que ela reduz em 2, porque ela tem resistir injúrias. Então, em vez de pegar 5 de dano, ela vai ter somente 3. Né? A Susan, ela tem 12 de saúde. Então, ela está agora com 9 de 12. E o Manfred está com 18. Ele tem 18 de 18. O cara é poderoso. O Igor chegou a ficar sem dormir pensando no quanto esse cara é forte e o que aconteceria com ele se o Manfred se virasse contra ele. Bom, e aí vem lá de dentro um cara com a face assim encovada, né? Um cabelo encebado assim, escorrendo na cara. Um cara bem alto, mas magro, vestido com um sobretudo preto de couro, mas sujo, sabe, gasto, assim. E ele vai fazer o seguinte, esse vai se transformar, aliás, ele vai conjurar um enxame de insetos e mandar o enxame atacar o Manfred, que ele já percebe logo, ele sabe quem é o Manfred, e vai mandar atacar para ver se consegue alguma coisa. O enxame com saúde total, né, é um enxame que aparece ali, um enxame de marimbondos, tá? E eles tiram 8 de pontos de vida do Manfred de cara, né? Beleza, e já vamos a outra rodada. O Igor parte para cima do vampiro novamente, né? Torcer para ele ter mais sucesso agora. 6 mais 5, 11, mais 2, 13. Então 3 de bônus de poder, mais 5 do corpo, 8 mais 3 das garras, 11. Matou fácil, né? Esse aqui, ele decepa a cabeça com as suas garras, né? E a cabeça sai rolando assim e cai no corpo do outro que já estava no chão, sem coração, que o Manfred arrancou. Lembrando que eles não estão mortos de verdade, né? Só estão fora de ação até o tempo suficiente para o demônio que mora dentro deles tomar conta do corpo, né? Aí o Manfred vai direto para cima do Daryl, né? Então vamos ver se o Manfred consegue causar um dano, aproveitar que ele ainda está em forma física, né? 8. Ele tirou 8, o corpo do Manfred é 9. É até meio absurdo, né? 8 mais 9, 17. Ele tem perícia combate corporal, 19. Né? Então é 9 de bônus de poder, mais 9. Cara, e o Manfred, ele corta a cabeça do Daryl, fazendo assim, ó. E a cabeça sai rolando também, mais uma vez. O último vampiro tá querendo fugir já, mas a Susan vai tentar atacar ele antes que ele fuja. E não consegue. A Susan tropeça na cabeça de vampiro que tá ali e erra o golpe. E aí o coiote vai pra cima dele e morde a perna, né? E o Igor dá um comando mental para ele agarrar a perna e ficar segurando. Então ele vai ficar aqui agora. Já foi aqui o Daryl já era. E esse aqui acabou de perder 3 da mordida do coiote. Então só resta ele.
né? Agora o Manfred fala: silêncio todos. Chega de combate. Vamos extrair informações deste ser inútil. Igor, jogue álcool e taque fogo. Ele tira assim de dentro de uma bolsa que ele anda a tiracolo, entrega uma garrafa cheia de gasolina pro Igor. O Igor puxa os corpos pra lá, né, junto com as cabeças, pra não crescer um corpo na cabeça, né? Pega todas as partes dos corpos ali, joga pra lá, taca álcool e arrisca um fósforo e joga ali. E começa a pegar fogo, né? Enquanto isso, o Manfred vai interrogar o vampiro que restou. Diga, o seu chefe, que já morreu, conseguiu encontrar o que queria aqui? Bom, vamos fazer aqui por ele um teste de interação com NPC, né? Ele é dominante. Então ele está pedindo intimidando, né? Ele tem que tirar de 6 a 10. Só que assim, eu vou jogar com vantagem para ele, porque olha a situação. Todo mundo morreu, o cara tá ali. Ele tem um fiozinho de esperança de sobreviver se der uma informação, né? Provavelmente. 5. A gente fica com 5. Vamos ver aqui qual que é a mente do... É espírito, no caso. 6. 11. Passou. Né? Aliás, aqui não tem isso, né? Na verdade é 6. Ele tirou 5, então, na verdade... Não deu certo, não. O cara é daqueles que tá com medo, mas ele prefere morrer do que entregar as verdades do seu mestre. Então ele não fala nada. O Manfred pede o galão de gasolina pro Igor, né? Amarra o cara, joga a gasolina em cima, taca fogo, né, nele vivo ainda. O vampiro só dá pra ouvir o grito junto com aquele cheiro de cabelo queimado, de carne se desfazendo, né? E é um grito agoniante. E grita assim e infelizmente vai embora, né? E o demônio é destruído que estava ali dentro dele. Então os três decidem agora entrar no container, né, para saber se acham a estaca, né? E eles entram e eu tenho uma pergunta para o oráculo: a estaca está lá de fato? Não. Então o Daryl tinha sido levado ali por uma pista falsa, ou ali tem mais alguma pista da localização real. Vamos ver se tem se eles conseguem achar alguma pista da localização real da estaca. 2, não, também não. Então, pelo menos eles impediram que o cara continuasse nessa busca, né? Só que provavelmente pode ser que isso gere uma guerra entre as legiões de vampiros aí, pelo menos entre a Hades e a Lilith, né? Porque falar nisso, os vampiros e os bruxos estão morrendo muito aqui nessa cidade. Então, talvez alguém queira retaliação com Manfred. E pode ser que isso envolva alguma próxima missão pro Igor, né? E ele tá no meio desse caldeirão aí. Enfim, mas isso fica para um outro episódio. O Manfred e a Susan se despedem ali do Igor, agradecem, né, o auxílio. Eu vou dizer que isso tudo levou ali umas boas 3 horas, né? Então já são 2 horas da manhã. Aí o Igor se despede enquanto os dois vão pro carro e partem, né? Ele tira um tempo ali para guardar o seu coiote, guardar suas coisas no carro, e vamos ver que vai ter um evento nesse setor, né? E ele não está em plenas condições, hein? Eventos no porto, vamos lá. 7 e 6. Você encontra um antigo barco-casa abandonado em um estaleiro,
com um investimento de $2.000, ele se tornará uma excelente morada, né? Então, nem foi bem um evento. O Igor pensa nisso, né? Ele fala, olha, quem quer que seja o dono daquele barco casa, possivelmente já não está mais vivo, se o Daryl chegou até lá, né? E eu já consegui quebrar a segurança. Quem sabe um dia, se eu precisar de um esconderijo, eu já sei para onde vir, né? Então ele faz essa anotação mental e pronto, está resolvido o evento. E aí, estou esquecendo de mover aqui o token, né? Então ele estava aqui, no porto. Agora ele vai, tinha uma outra coisa que ele tinha para fazer hoje ainda, que era falar com o Léo novamente, para ver se o Léo quer, né, se o Léo pensou melhor, ou se ele consegue convencer o Léo de que é uma boa virar um servo dele, né? Então ele pega o seu carro e vai lá para a cidade nova. Antes disso, vamos lá. Eu vou tentar encontrar uma presa favorita aqui, para aproveitar para recuperar o saúde e também já dar uma zerada na minha contagem regressiva. Aqui, conforme o setor, né, que eu vou gastar. No caso do porto, são 2 horas que eu gasto fazendo isso, né? Vamos ver se eu sou bem sucedido, né? Eu preciso fazer, conforme aqui, ó, um teste mente sobrevivência, né? O Igor tem que tirar pelo menos 7 para ser bem sucedido, porque ele não tem perícia, né, de sobrevivência. 3. Não consegue encontrar uma presa favorita. A região já está bem deserta, os trabalhadores portuários já foram para casa. Tem um ou outro ali de plantão descarregando o navio, mas chamaria muita atenção, né, se o Igor atacasse. Enfim, depois de 2 horas procurando, ele desiste, né? Ele precisa de uma situação propícia para ele impor medo na pessoa e sugar o sangue. Então ele desiste dessa ideia e vai logo lá para atrás do Léo antes que escureça, né? Então ali, peraí, eu tinha colocado aqui 2, na verdade é uma, né, gente? Tinha falado 3 horas. Ele gasta mais 2, agora são 3 da manhã, e ele vai atrás do Léo. Vamos perguntar de novo para o oráculo, né? O Léo está no setor? Não, o Léo não está, mas o Igor não sabe disso. Então o Igor vai tentar procurar, né, uma pessoa. Eu vou rolar como se fosse realmente procurar uma presa, né? Vou rolar como se fosse o mesmo teste. 9, né? Então ele é bem sucedido. Por quê? Porque ele consegue voltar ao local onde ele encontrou o Léo, e consegue, tinha um morador de rua lá que tipo se reúne ali de vez em quando no mesmo ponto para se aquecer e tal. Ele consegue conversar com esse cara e o cara fala, ó, cara, o Léo me disse que precisou sair daqui o mais rápido possível, sem se preparar, e que tá dando um tempo em outro setor da cidade, mas não disse qual exatamente, né? Então você não vai encontrar ele aqui hoje, né? Então o Igor para de procurar, porque, enfim, não faz mais sentido, né? E aí, procurar por uma presa comum, eu vou colocar que são 30 minutos aqui, né, que ele gastou. Então são 4 horas da manhã. E aí ele decide agora tentar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai sugar o sangue dessa pessoa aí, né? Ele se aproveita que está num beco escuro, né? Agradece a pessoa e fala, é melhor fazer isso aqui sem ninguém vendo, mesmo que eu esteja na cidade baixa, do que, né, correr o risco de ser dominado. Que ele já começava a ouvir umas vozes na cabeça dele. Estava chegando perto de dar 3 dias, né? E ele precisa se curar também, que ele está preocupado com isso. Então ele põe
as garras para fora, o olho dele injeta, as presas saem para fora. E o morador de rua vai ficando assim e se apavora e tenta meio que subir, que ele estava sentado no chão com uma garrafa sei lá, de conhaque barato. E aí o Igor vai para cima e ele se apavora. Vamos só fazer um teste de corpo para ver se ele consegue segurar o homem, né, e chupar o sangue dele. 4 mais 5, 9. Ele tem vantagem em teste de força por causa de um dom das trevas, né? Vamos ver se ele consegue. Mas beleza. Então ele conseguiu segurar o homem e crava as suas garras no pescoço aqui do homem, suga o sangue, né? Sente o demônio interior dele se acalmar, as vozes somem, a mente dele fica um pouco menos turvada, e quando o demônio começa a se manifestar, os pensamentos dele ficam um pouco mais embaralhados. Ele sente aquele alívio, né? Ele chupa só o suficiente para saciar o demônio e se curar, né? Os seus ferimentos se recuperam e ele volta para onde deixou seu carro. Ele apaga o homem, claro, o homem também não sai correndo, não grita a polícia nem nada assim, né? Espera que o cara ache que foi somente um acidente, qualquer coisa assim. Agora o que o Igor não pensou é que esse cara vai contar pro Léo, né? E aí o Léo vai associar, e isso vai dificultar que o Léo tope ajudar de alguma forma. Enfim, vai ter um evento aqui na Cidade Velha. Vamos ver o que será. Cidade Velha, vamos lá. 8 e 4. O tribuno de sua casta pede educadamente que você resolva algo para ele. Caso concorde, role um acontecimento importante na tabela 16. Então, beleza. O Igor, ele, né, esse ataque aqui ao morador de rua demorou uma meia horinha, né? Vamos supor. Ele tá indo para o apartamento da Susan, de volta, onde ele está hospedado. E no caminho, né, a Daiane liga para ele, falando que tem algo para que ele resolva também. Ela fala: eu sei que é o seu primeiro dia na Legião, mas algo importante precisa de alguém capaz e hábil como você. Então vamos ver qual será essa ameaça, e a gente interpreta isso na próxima parte do nosso jogo, mas já vamos saber o que é, né? Vamos lá. Vamos ver qual é a ameaça. 2. 5 servos querem atormentar uma poderosa criatura para torná-lo poderoso, né? São servos de alguém, né, de algum vampiro provavelmente, e aí o restante a gente que querem tornar o seu mestre mais poderoso. O restante a gente descobre na nossa próxima parte, né? Então fica aí para vocês o suspense do que será isso, beleza? Não vai ter evento aqui no setor onde ele está hospedado, porque ele não vai fazer ação nenhuma. Ele chega, né? Deixa eu já atualizar os pontos de vida dele aqui. Atualizar também aqui. Dia sem empresa favorita 0. E aí? Então ele vai, né, toma um banho, que também toma outro banho para aproveitar aquela mordomia que ele tem ali, e pede um lanchinho. Eles não precisam comer, né, mas eles gostam, até para se lembrar da vida humana. Pede um lanchinho ali pro mordomo, dá alguma coisa pro coiote, né? Provavelmente um bife de primeira, porque é o que tem nesse apartamento. O coiote vai comer, também vai dormir sossegado, e aí ele se deita naquela cama luxuosa, macia, e começa a pensar, né? E aí ele pensa que a situação dele se complicou um pouco a mais com relação aos bruxos, tá difícil de achar o Léo, provavelmente vai ser difícil ele continuar a procurar, né? O cara vai sumir. Agora ele pensa na bobeira que ele fez de atacar um amigo do Léo, né, que vai te complicar mais ainda. E ele começa a pensar que é melhor ele procurar servos
em outro canto, procurar descobrir mais coisas sobre o As de Espadas de outra forma. Inclusive depois eu vou atualizar aqui os objetivos dele. E fica com aquilo que a Daiane também falou pra ele, que ele já sabe o que é, mais a gente não. Fica inculcado com aquilo, com o perigo que pode ser pro dia seguinte, que a vida dele tá tumultuada demais, mas que ele precisa dessa vingança e que esses favores que ele tem prestado são fundamentais para que ele consiga até talvez a ajuda da sua casta ou patrocínio da Susan, enfim, seja lá o que for. Ele começa a pensar e enquanto ele está nesses devaneios, ele adormece. Mais 2 de XP para ele hoje, um pela noite passada, que acabou de passar, e mais um pelo acontecimento importante que ele resolveu. Está com 15 de XP, faltam 5 para ele aumentar seu atributo mente. Então, ele adormece e aqui termina a parte 11 da jornada de Igor Garcia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário, fale o que gostou, o que não gostou, sugestões, por favor. E se inscreva se ainda não estiver inscrito, por favor. Tá certo? Então um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.